Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor em 1 Pedro 3,18. Voltamos a Romanos no próximo domingo. Logo após a pregação da palavra, teremos um batismo, profissão de fé e batismo nessa noite. É bom também, profissão de fé e batismo. 1 Pedro 3, 18. Assim diz a palavra do Senhor. Pois também Cristo padeceu uma única vez, o justo pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor abra nossas mentes para entender a Tua palavra nessa noite. Ajuda-nos, aplica, Senhor Deus, Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana nós tivemos nas redes sociais uma pequena polêmica sobre o significado da cruz. Um escritor conhecido entre alguns cristãos de linha mais progressista, mais de esquerda, chamado Ronilson Pacheco, escreveu o seguinte sobre a cruz: se continuar afirmando que há poder no sangue de Jesus, continuaremos abrindo margem suficiente para que os métodos usados para fazer Jesus sangrar até a morte tenha alguma utilidade para os planos de Deus. O que é o mesmo que dizer que Deus usa as mesmas armas da estrutura da morte para vencer a morte. E até onde sabemos, na narrativa dos evangelhos, a morte é vencida com a ressurreição. A cruz é a arma do império. A ressurreição é a resposta de Deus para dizer que a vida deve sempre vencer. Bonitinho, né? Totalmente errado. Isso aqui é o que acontece quando um cristão coloca um óculos de esquerda e lê a Bíblia. Isso aqui é o que ficou conhecido historicamente como teologia da libertação, que no meio evangélico é chamado de teologia da missão integral. É tentar enxergar a vida como uma constante luta de classes, uma guerra entre opressores e oprimidos. E toda vez que você tenta enxergar a Bíblia com as lentes de qualquer ideologia, você diminui a verdade bíblica. A Bíblia é a única lente pela qual nós enxergamos as coisas. Nessa visão de mundo, a cruz é a arma do império. É a arma do império. Você já ouviu falar disso? O imperialismo americano, os burgueses, essa coisa inútil que algumas pessoas aprendem em faculdade. Enquanto os oprimidos são representados por Cristo, e Ele venceu. Mas o terrível aqui é a frase que diz: dá margem suficiente para fazer que os métodos usados para fazer sangrar até a morte Jesus tenha tido alguma utilidade para os planos de Deus. O ponto que esse cidadão que tenta ler a Escritura com outros óculos não entendeu é que a cruz é o método de Deus para a salvação dos pecadores. É o plano de Deus para o seu Filho Jesus. É o modo pelo qual Ele salva os seus eleitos. A história foi toda construída e regida por Deus para esse momento histórico principal, para esse momento culminante, a vida de Jesus entregue na cruz em nosso favor. Por isso é tão importante que nós, irmãos, reafirmemos com segurança o significado da cruz e a ressurreição do nosso Senhor glorioso e vitorioso. Quando nós olhamos para a cruz, nós estamos olhando para o coração da fé cristã. Durante um tempo, nós tentamos até diminuir o poder da cruz. Alguns cristãos tentaram substituir o símbolo da cruz na fé cristã pelo peixe, ictês, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, em grego. Mas a verdade é que sempre foi essa a grande marca da fé cristã.
é o ponto central da nossa fé. O nosso Rei, o nosso Deus, morto numa cruz, mas vivo ao terceiro dia. É disso que Pedro está falando aqui nesses versos. Se você olhar o verso 18, meus irmãos, lá na parte final do verso 18, veja o que Pedro diz. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro está falando e fazendo um contraste aqui entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Esse contraste carne e Espírito ele usa novamente na carta, capítulo 4, verso 6. Para este fim, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Nós não vamos ter tempo de olhar esse texto, mas aqui Paulo está usando o mesmo argumento, Pedro está usando o mesmo argumento que Paulo usou no capítulo 15 da sua carta aos Coríntios. Embora os cristãos morram, isto é, sejam julgados na carne, sua fé não é vã, porque eles viverão no Espírito. É isso que 1 Pedro 4,6 quer dizer. Todos vamos morrer, todos morrem, até mesmo os cristãos, porque nós nascemos em Adão, nós somos carnais, ou nós somos segundo a carne, segundo o primeiro homem, porque o primeiro homem é carnal, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, mas em Cristo todos os que estão nele serão vivificados, 1 Coríntios 15, 22. Feitos vivos ou vivificados em 1 Coríntios 22, é a mesma palavra usada por Pedro aqui em 1 Pedro 3,18. A carne que nós herdamos de Adão é corruptível, é perecível, envelhece, morre. Quando nós morremos na carne, o nosso corpo vai ser sepultado. E ao ser sepultado, ele vai ser decomposto. Mas na ressurreição, o nosso corpo será ressuscitado, mas como um corpo, nós os que cremos, evidentemente, espiritual, incorruptível, semelhante ao de Jesus Cristo. Espiritual aqui não é oposto a físico, físico e espiritual, não, é oposto ao carnal, ao que decompõe, ao que foi contaminado com pecado. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, 46, ele diz que esse corpo não é o espiritual o primeiro, Paulo diz, mas o natural que vem primeiro, e então depois o espiritual. Ou seja, tudo que Pedro está dizendo aqui em 1 Pedro 3,18 é que Jesus, que nasceu na carne, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, numa carne semelhante à carne pecaminosa, num corpo semelhante ao nosso, mas sem pecado, com as fraquezas que nosso corpo tem, ele nasceu, ele se encarnou, ele tomou uma natureza humana semelhante à nossa, sem pecado, ele morreu nesse corpo, mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no Espírito. Isso é, ele foi vivo, vivificado no reino, no ambiente do Espírito Santo, com um corpo incorruptível, com um corpo espiritual. Esse segundo Espírito de 1 Pedro 3,18 tem a ver com o Espírito Santo. É por isso que ele vai dizer que foi nesse Espírito, o Espírito Santo, que ele foi e pregou aos espíritos que agora estão em prisão. Ou seja, através do Espírito, no ministério de Noé, Deus pregou aos homens e mulheres que em sua rebelião se opuseram a Deus e agora estão em prisão. É isso que significa o trecho seguinte. Muita gente acha que Jesus em espírito foi ao inferno, pregou aos homens em prisão. Não é esse o sentido do texto. O contraste é claro. Cristo morreu e ressuscitou. Morreu, morto na carne, mas vivificado no espírito. Morto na carne. Carne é a esfera das limitações humanas. Carne aqui é a esfera do sofrimento, esfera da morte. Espírito é a esfera do poder, da vindicação e da nova vida. E o contexto é claro, Pedro está dizendo, meus irmãos, que nós cristãos podemos ter a esperança, que quando nós morrermos, nós não seremos meramente seres espirituais, não, nós aguardamos a ressurreição dos mortos, quando receberemos um corpo que nunca vai ser decomposto, que nunca vai ser manchado pelo pecado, que nunca sofrerá nenhuma dor ou dano, que não morrerá. Ele será espiritual, ele será um corpo espiritual, e isso é parte da nossa herança que nós lemos aqui, inacessível, incontaminável, incorruptível. Nós sofreremos, sim, nós morreremos, sim, mas nós viveremos novamente. Pois como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. A morte não tem a última palavra sobre nós.
É isso que ele está dizendo. Mas para que você participe dessa ressurreição espiritual, você precisa crer na primeira parte de 1 Pedro 3,18. Veja o que ele diz. Ele diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Você crê nisso? Você confia nisso? Quando você lê esse texto, você entende que isso diz respeito a você? Pedro diz 3 coisas aqui nesse texto. Ele fala da morte de Jesus em nosso favor. Aquele que ressuscitou, ele morreu pelos pecados. Ele morreu como um substituto. Ele morreu para nos levar a Deus. Você pode ver isso. Ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Vamos olhar essas 3 coisas. Primeiro, Cristo morreu pelos meus pecados. Sua morte tinha um propósito. Veja o texto. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Meus irmãos, alguém talvez possa pensar, e muita gente quando conta a história da morte de Jesus, costuma dizer isso: foi uma tragédia, um desperdício da vida de um jovem brilhante. Aqueles que acreditam nessa teoria maluca de guerras e de conflitos entre classes dizem foi os opressores que se insurgiram contra um movimento radical e coisas desse tipo. Nada disso, nenhuma dessas tolices. A Bíblia mostra isso de forma bem diferente. Ele diz que a morte de Jesus fazia parte do plano de Deus. Diferente do que esse escritor católico que eu acabei de ler para vocês tinha a dizer, Cristo morreu como parte do plano de Deus. Deus não foi pego de surpresa. A morte de Jesus não foi um acidente, nem um erro de percurso. Embora Cristo de fato tenha morrido nas mãos de pessoas ímpias, embora as pessoas tenham realmente conspirado contra Jesus e houve de fato conspiração contra ele, a morte dele estava nos planos de Deus. E nós podemos ver isso nos evangelhos, mas principalmente no evangelho de Marcos, que é o evangelho que provavelmente tem como autor principal o nosso irmão o apóstolo Pedro. Há uma tradição que diz que o autor por trás do evangelho de Marcos seria o apóstolo Pedro. E ele nos diz exatamente isso. Veja como Jesus predisse a sua morte. Marcos capítulo 8, verso 31. Veja lá. Marcos 8, 31. Jesus diz assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Percebe que ele diz que isso aqui era necessário. Veja o texto. Era necessário que o Filho do Homem fosse rejeitado. Ou seja, era necessário que ele fosse morto. Ele não estava aqui prevendo uma inevitabilidade, mas uma necessidade no plano de Deus. E para deixar claro o ponto, ele afirma a certeza de sua morte mais 2 vezes novamente. Em Marcos 9, verso 30 e 31, ele diz assim: e tendo saído dali, passaram a Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. No capítulo 10, a mesma coisa. E ele deliberadamente entrou em Jerusalém. Ele sabia o que o aguardava, meus irmãos. Ele estava indo. E por quê? Por que ele entrou em Jerusalém? E por que tudo isso aqui estava sendo dito aos seus discípulos? Jesus não apenas predisse a sua morte, ele disse que a morte dele tinha um propósito. Olha o capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele, o Filho do Homem, veio para dar sua vida. Ele está dizendo que ele veio para morrer. Ele nasceu para morrer. E ele fez isso como um resgate por muitos, pelo seu povo, pelos eleitos dele, para pagar o preço na operação de resgate do seu povo. Poucos dias depois, ele disse que a sua morte tinha um propósito. Na ceia,
Ele pegou o cálice, capítulo 14, verso 24. Marcos 14, 24. Olha o que ele diz. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Não todos, muitos. Em outras palavras, ao morrer, ele estaria fazendo um pacto, uma aliança entre os homens e Deus. Ele tinha que morrer. Sua morte era um resgate. E por meio desse resgate, uma aliança entre Deus e os homens seria feita. A morte de Jesus cumpriu as Escrituras. Séculos antes da morte de Jesus, os profetas hebreus falaram em nome de Deus de um grande rei que viria a sofrer e morrer. Várias vezes no Evangelho, nós temos o relato de como os eventos da vinda de Jesus Cristo, e principalmente da primeira sexta-feira santa, estavam exatamente de acordo com as antigas profecias. Deus estava executando um plano. Enquanto é verdade que Jesus foi executado como resultado da ganância de Judas, da inveja dos principais sacerdotes, da indecisão de Pilatos, e de alguma forma misteriosa, é igualmente verdadeiro que Deus estava operando através de tudo isso para cumprir o seu próprio propósito, o seu plano. Sua morte tinha um propósito: morrer pelo pecado. É isso que Pedro está dizendo. Qual era o propósito? Por que Jesus tinha que morrer? Pedro diz que Cristo morreu pelos pecados. Seu propósito era morrer pelos meus, pelos seus pecados e pelos pecados de todos os eleitos de Deus. Sua morte era uma resposta ao problema do pecado humano. Mas o que é pecado? O que é pecado? Para algumas pessoas, pecado é qualquer coisa que eu faça que fere alguém. Se não fere ninguém, não é pecado, não é pecado. Mas tem coisas que você faz sozinho, no obscuro do seu quarto, que não feriu ninguém, não magoou, mas ainda assim é pecado. O que é pecado? Pecado significa querer viver no mundo de Deus sem ter Deus como referência. Significa querer ser como Deus, fazendo as regras para nós mesmos e não submetendo a regra de Deus. Significa autonomia, significa deixá-lo de lado em nossas vidas, a não ser em tempos de emergência, quando estamos passando por problemas, aí lembramos de Deus, aí procuramos o pastor, aí participamos de tudo que é culto, vamos até em culto de oração, que é um negócio que quase ninguém gosta de ir, oramos, intercedemos, vigiamos. Se tiver vigília de oração, a gente vai passar a vigília inteira orando, a gente jejua, busca Deus, Deus resolve o problema e a gente esquece Ele totalmente. Nós pecamos, meus irmãos, quando nos recusamos a viver para a glória de Deus e em lugar disso buscamos nossa própria glória, nossa própria importância, nosso próprio significado em outras coisas. Pecado é a miséria de fazer qualquer coisa em tua vida mais importante do que Deus para a tua esperança, para a tua identidade, para teu significado e para a tua felicidade. É por isso que até mesmo há muitos crentes cheios de tristezas, frustrações, porque eles constroem sua identidade, seu significado, sua felicidade em coisas que são passageiras. É casamento, é dinheiro, é prosperidade, é bem-estar aqui agora e não em Deus. E quando todas essas coisas começam a sair ou a se perder, você perde o seu senso, perde a sua alegria, perde a sua felicidade. Para muitos cristãos, Deus é um meio para alcançar um fim. Pecado, meus queridos, a essência do pecado não é só a violação dos mandamentos de Deus. É pecado violar as leis de Deus, mas é também um relacionamento rompido com Deus, é um relacionamento rompido com o próximo, é um relacionamento rompido com toda a criação. A razão, por exemplo, de mentirmos, de roubarmos, de qualquer desobediência a Deus é que nós estamos tratando de obter nossas mais profundas necessidades através de qualquer outra coisa no lugar de Deus. Todos os maus pensamentos, todos os desejos, todas as ações vêm de quebrarmos o primeiro dos 10 mandamentos que diz: não terás outros deuses diante de mim. Toda vez que eu peco, eu fiz alguma coisa, o meu Deus, no lugar do Deus Todo-Poderoso. Pecar é violar a autoridade de Deus, é ser seu próprio dono e senhor. Pecado é violar o desígnio de Deus e continuar sua vida em algo que não é Deus. Pecado é violar a paz de Deus e arruinar a criação de Deus.
Significa estabelecer também a nossa própria ideia de Deus. Idolatria muitas vezes significa que eu construo para mim um Deus que não é o Deus das Escrituras. Eu tento redesenhar Deus para que ele se enquadre em meu desejo e em meu estilo de vida. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus. Ele fez o mundo, Ele nos fez. Ele é o nosso governante por direito. Ele nos deu tudo o que temos. É Ele quem nos dá o próximo respirar. É Ele quem nos mantém vivos. Que coisa terrível é viver no mundo de Deus sem Deus. Contudo, essa é a nossa tendência natural. E Jesus nos alertou que por causa da nossa situação comum, nós estamos com terríveis problemas diante de Deus, impuros agora diante dos seus olhos e enfrentando um dia a sua condenação e o seu juízo. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós achamos difícil crer nisso. Parcialmente porque nós estamos tão acostumados com o pecado que nós falhamos em reconhecê-lo em nossas vidas. Ou porque não compreendemos quão sério é isso aos olhos de Deus. Mas existem muitos sinais de alertas no mundo para indicar que o juízo de Deus é uma realidade e que eu e vocês, sem Cristo, vamos enfrentá-lo e não temos como fugir dele. Nossa maior necessidade é de perdão. E isso se aplica a todo mundo, todos sem exceção. Mesmo se nós somos pessoas religiosas e as melhores pessoas do mundo, se somos melhores do que os outros ou nos consideramos melhores do que os outros, todos nós precisamos da mesma coisa. A mensagem da Bíblia é que na cruz Jesus proveu esse resgate. Nossa maior necessidade é que nossa culpa diante de Deus seja tirada. Mas como que isso é feito? Como pode sua morte, há 2000 anos atrás, fazer isso por nós hoje? Quase 2000 anos atrás. Através do século, várias teorias foram dadas. Uma popular, ainda abraçada hoje, é a teoria do exemplo, a teoria do bom exemplo. Ela ensina o seguinte: à medida em que meditamos no amor de Jesus por nós, pregado ali na cruz, isso quebrantará os nossos corações e quebrará a nossa resistência a Deus e nos persuadirá a vivermos boas vidas. Dessa forma, afirmam essas pessoas, a cruz nos salva a nos dar o exemplo do amor de Deus por nós. O problema com essa visão é que ela desconsidera o nosso real problema. Não apenas o nosso coração precisa ser mudado, mas nós somos culpados diante de Deus e precisamos que sua ira santa e justa seja retirada. É por isso que Jesus veio. Deus fez isso por nós na cruz. Como é que ele fez isso? A morte de Jesus tinha um propósito. Ele morreu pelos pecados. Mas Cristo morreu no meu lugar. A sua morte foi a de um substituto. Veja o texto de novo. Ele diz: o justo pelos injustos. Jesus conquistou esse perdão, meus irmãos, para nós ao morrer na cruz. Quando ele morreu, ele foi punido pelo pecado. Não os seus, porque ele não tinha. Ele era sem pecado. Mas pelos nossos, ele morreu o justo pelos injustos. Ele era o justo, santo, perfeito, sem mancha, sem pecado. Nós, os injustos, os pecadores, os rebeldes, os opositores a Deus. Por que Deus fez isso? Não bastava Deus simplesmente perdoar? Passar uma borracha nos nossos pecados e esquecer tudo o que nós fazemos? Não podia ser assim. O nosso pecado incorre na ira de Deus. A natureza de Deus é tal que ele é absolutamente santo. E sua santidade se expressa em justiça e ira também. Deus, por ser santo, quando contempla o pecado, sua reação é de ira e de justiça. Ele condena justamente com a sua ira porque ele é santo. A gente sabe mais ou menos o que isso significa. Quando eu e vocês, estamos diante de uma injustiça, a nossa reação natural qual é? Queremos que as pessoas sejam punidas. A única exceção é quando essa pessoa somos nós. Não é verdade? Sejam sinceros. Essa semana, aliás, nosso país é um país esquisito.
fizeram um alarde muito grande com a morte de uma certa vereadora do Rio de Janeiro. E eu creio que a gente deve ter um tipo de atitude com a morte daquele jeito, sim, ficar absurdamente indignado. O problema é que só foi com ela, porque ela é de uma certa linha política. Porque na mesma semana, uma policial negra, mulher também foi assassinada. E não houve uma nota sequer sobre o assunto. Não houve uma indignação igual a dela. Ninguém fez música, ninguém fez vídeo, ninguém botou o nome dela numa rua, numa escola. Nosso país escolhe os mortos com quem vão se indignar. Mas essa semana, uma outra policial também foi assassinada, com um tiro na cabeça, enquanto estava de férias com seu marido policial. Quando você ouve essa notícia de que uma servidora pública que trabalha para proteger os outros leva um tiro na cabeça de um bandido, qual é a sua reação? O que você e eu gostaríamos que acontecesse com esse homem? Que ele fosse punido, de preferência com pena de morte, porque esse é o certo. Gênesis capítulo 9, aquele que tirar o sangue do homem, pelo sangue do homem seu sangue será derramado, é o que diz as Escrituras, é o mandamento de Deus para a criação. Mas nossa indignação é muito pequena e nós somos pecadores e somos injustos. Imagina um Deus justo olhando para os nossos pecados. Imagina um Deus santo contemplando nossas transgressões. Deus não pode simplesmente passar a mão da nossa cabeça. Deus não pode só fazer isso, Ele deve nos condenar. Ele não simplesmente perdoa, desde que Ele é a maior autoridade e Ele é santo e toda a lei reflete o seu caráter. Toda vez que pecamos, nós quebramos a sua lei, nós manchamos e desonramos o caráter de Deus e Ele, por justiça, deveria nos condenar. Mas para nos perdoar, Ele toma a penalidade dos nossos pecados sobre si em Cristo Jesus, sobre o seu Filho. Jesus era o único que podia fazer essa obra, meu irmão, porque como Deus, Ele pôde tomar para si, como homem, Ele pôde nos representar, como alguém que não cometeu pecado, Ele poderia levar os nossos pecados sobre si. E foi isso que Ele fez. Isso também é mostrado lá em Marcos. No capítulo 14, verso 12, nós temos o tempo da morte de Jesus. Veja lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? A morte de Jesus, o sofrimento e morte de Jesus foram no tempo da Páscoa. Todo ano a nação judaica celebrava essa festa para comemorar a Páscoa original, quando eles estavam escravizados no Egito. No julgamento sobre os egípcios, vocês lembram? Deus visitou a terra com uma série de pragas, culminando com a praga da morte dos primogênitos de todas as famílias dos inimigos de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus estabeleceu um modo pelo qual os filhos dos judeus pudessem ser libertos daquela noite mortal e o anjo da morte pudesse passar pelo arraial do povo de Deus. Eles deveriam colocar o sangue nos umbrais da porta, e então Deus passaria pela casa. É isso que Páscoa significa, passar, passagem. E Ele fez, e os meninos foram salvos. O cordeiro foi o substituto. Marcos chama a nossa atenção de que a morte de Jesus foi no período da Páscoa, porque ele queria que entendêssemos que Jesus era finalmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo morto para que nós também pudéssemos ser libertos do julgamento de Deus. Foi na Páscoa. As circunstâncias da morte de Jesus também. Marcos 15, 27, veja lá. Marcos 15, 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: como malfeitores foi contado. A morte de Jesus foi uma execução judicial. Como foi profetizado 700 anos antes por Isaías, ele foi contado com os transgressores, Isaías 53, 12. Ele foi condenado. Muitas pessoas falam como se o principal propósito da morte de Jesus fosse simpatizar com o nosso sofrimento. É claro que há muita verdade nisso, ele simpatiza com o nosso sofrimento, ele conheceu o pior de todos os sofrimentos humanos, ele entende por experiência pessoal. Mas se esse foi o principal propósito, por que ele não morreu de fome? Por que ele não morreu numa guerra? Por que ele não morreu num terremoto? Ou num desastre mortal?
Não, ele morreu a morte de um criminoso, porque a sua morte foi o pagamento da penalidade do pecado. Ele era justo no lugar dos injustos. Os comentários dos que passavam enquanto ele estava na cruz, veja o verso 31 do Marcos 15. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. As pessoas zombaram de Jesus à medida em que ele sofria na cruz. Não percebemos que suas palavras carregavam um significado mais profundo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombaram entre eles, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. A intenção deles, meus irmãos, era dizer: aqui está esse curandeiro. Veja que irônico. Ele não podia fazer nada sobre sua própria situação. E aqui vemos a verdadeira ironia. Porque havia uma grande troca acontecendo. Ele não podia salvar a si mesmo, precisamente porque ele estava salvando outros. Coloque o seu nome na linha. Ele salvou você. Salvou Neilson. Salvou Daniel. Salvou Roberto. Salvou todos os Joões que tem aqui. E foi salvando cada um dos seus eleitos. Ele não salvou a si mesmo. A mesma ideia pode ser vista na troca de Jesus por Barrabás. Quem merecia ir para a cruz? Barrabás. Quem foi no lugar dele? Jesus. Barrabás era um condenado. Jesus não. Aliás, Jesus foi dito pelo juiz daquela época, Pôncio Pilatos: eu não vejo nada de errado, nada de mal com este homem, ou seja, ele é inocente. Mas para lavar as mãos ele deixou que a turba escolhesse. E não existe essa história de a voz do povo é a voz de Deus. Solta Barrabás. E o que vocês querem que eu faça com esse Jesus? Crucifica-o. No lugar de Barrabás, que ia para a cruz morrer e que merecia a morte, Jesus assumiu o seu lugar. Mas olha o clamor da cruz. Marcos 15, 34. E às 3h Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Antes de morrer, Jesus bradou essas terríveis palavras: Deus meu, por que me desamparastes? Podemos realmente compreender essa palavra? Deus abandonando Jesus? É evidente, eu digo isso, Deus jamais deixou de amar o seu filho mesmo na cruz. Deus jamais deixou de ter o seu amor pelo seu filho. Mas pensem comigo, Deus abandonando Jesus. Alguns ficam tão ofendidos com essa ideia que propuseram 3 alternativas de interpretação, tais como as de que Jesus teve um ataque de pânico, de que Jesus teve dúvidas, ou uma coisa chamada a noite escura da alma, uma profunda depressão ali na cruz. Mas essa não é a interpretação deste evento. Olhando para o restante do relato de Marcos, vemos que ele, naquelas horas na cruz, foi abandonado por Deus, no sentido de que ele se tornou esquecido por Deus, porque foi sobre ele que o julgamento de Deus caiu. Ele se tornou pecado por nós, ele se tornou maldição em nosso lugar, e todo o ódio, toda a ira de Deus contra o pecado foi colocado em Cristo Jesus. Meus irmãos, na cruz, Jesus tomou sobre si a penalidade por nossos pecados. Ele recebeu a ira de Deus, ele foi abandonado por Deus, ele se tornou esquecido por Deus, porque foi sobre ele que o julgamento de Deus caiu. Ele tomou o pecado, ele se tornou pecado por nós, ele desceu ao inferno ali na cruz, porque o inferno é o abandono completo e total de Deus por nós, para que nós nunca precisemos ir para o inferno. Deus o tratou como se ele tivesse pensado os nossos pensamentos pecaminosos, feito as nossas obras pecaminosas e dito as nossas palavras pecaminosas. Ele nunca mentiu, mas Deus o considerou um mentiroso. Ele nunca traiu alguém, mas Deus o considerou um traidor. Ele nunca matou ninguém, mas Deus o considerou um assassino. Deus o tratou como se tivesse cometido os nossos pecados. Ele, sem perfeito, sem mancha, sem mácula, ali na cruz, assumiu o meu e o seu pecado.
Ele estava sem nenhum apoio de Deus, sem nenhum sentimento de que Deus o amava, sem nenhum sentimento de que Deus se compadecia dele, sem nenhum sentimento de que Deus o sustentava. Antes, Deus era o seu sol, agora o sol se tornou em completa escuridão. Ele estava na cruz sem Deus, ele estava como se estivesse sem nenhum Deus. Tudo o que Deus havia sido para ele tinha sido tirado dele. Ele estava sem Deus, privado do seu Deus. Ele tinha o sentimento dos condenados, quando o juiz diz: aparte-se de mim, malditos, sejam castigados com a eterna destruição da presença do Senhor e da glória do seu poder. Ele sentiu como se Deus tivesse dito o mesmo para ele. Esse inferno que Jesus sofreu, o oceano de sofrimentos de Cristo é insondável. Ele foi abandonado no lugar dos pecadores. Se você se apega a Ele como tua garantia, você nunca será abandonado por Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Qual é a resposta? Por mim. Deus o desamparou por mim, Deus o desamparou por você, Deus o desamparou por todos os seus eleitos. Deus entregou o seu Filho em nosso lugar. O nosso misericordioso, diz Lutero, enviou o seu único Filho ao mundo e colocou sobre ele o pecado de todos os homens, dizendo: Jesus, sê tu este Pedro negador, Paulo esse perseguidor, blasfemo, cruel, opressor, sê tu Davi este adúltero, sê tu este ladrão pregado na cruz. Se tu, a pessoa que cometeu o pecado de todos os homens, vê que tu pagues e satisfaça completamente por todos eles. Foi isso que aconteceu na cruz. Essa é a nossa salvação. É uma bobagem quando alguém com a sua erudição, tentando enxergar o mundo a partir de uma ideologia boba, diz que a morte de Jesus não fazia parte dos planos de Deus. Que bobagem! E toda vez que se esvazia a cruz de Cristo, o que está por trás disso é Satanás tentando tirar a principal mensagem que salva pecadores. Qualquer mensagem que dilui a grandeza da obra de Cristo na cruz, que o tira da cruz, é uma mentira perigosa, porque pode afetar a salvação de muita gente. Põe em risco a mensagem do Evangelho para as pessoas. Nós precisamos reafirmar que Cristo morreu como um substituto. E é por isso que eu particularmente acredito que o que a Bíblia ensina é que a morte de Cristo foi em favor apenas dos eleitos. Como pode, eu pergunto a vocês, Cristo sofrer os horrores do inferno na cruz, ser desamparado por Deus, por aqueles que no final serão desamparados por Deus no inferno? Como pode ele pagar o preço e a dívida e depois Deus cobrar a dívida desses mesmos pecadores, depois lançando-os no inferno? Não é correto, não é bíblico. É uma blasfêmia terrível dizer que agora no inferno estão pessoas por quem Jesus Cristo morreu. É diminuir e diluir o poder da cruz. Jesus de fato salva pecadores. Sua morte foi de um substituto. Ele assumiu o pecado. E se a dívida que era contra nós foi rasgada na cruz, significa que não há mais dívida. Para todos por quem Cristo morreu, não há mais dívida, não há mais condenação. E o que Deus faz agora é pegar a obra de Cristo e aplicar em todos aqueles por quem Cristo morreu. Por isso, esse texto só faz sentido quando nós afirmamos e cremos que Cristo morreu apenas pelo seu povo, espalhado pelo mundo inteiro, homens e mulheres de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. Mas, ao mesmo tempo, podemos afirmar que a morte de Cristo é suficiente para salvar o mundo inteiro, se esse fosse o plano de Deus. Tem poder para salvar 1000 mundos, se 1000 mundos precisassem ser salvos, pois o sangue de Cristo, o poder da morte, é efetivo. Cristo de fato salva. Ele tem poder para salvar pecadores. Ao morrer e ressuscitar, Ele é o Salvador. Terceiro, a morte de Cristo tinha um propósito, foi de um substituto. Mas Cristo morreu pelos pecados, pelos meus pecados, como meu substituto, para me conduzir a Deus.
sua morte foi suficiente. Veja que o texto diz assim. O texto diz assim: ele morreu uma única vez. Uma única vez. Cristo fez na sua morte tudo o que era necessário para trazer-nos. Uma única vez para conduzir-nos a Deus. Ele morreu e tudo o que era necessário para nos levar justos diante de Deus foi feito na cruz. Há pleno e livre perdão para todos os que confiam nele agora. Cristo pagou a penalidade do pecado humano. Pessoas agora podem ser perdoadas, podem vir a conhecer a Deus. No Evangelho de Marcos, esse ponto é colocado de forma mais clara e visual. Em Marcos 15, diz que no momento da morte de Jesus, quando ele entregou o seu espírito, Marcos 15, 38 diz: o véu do templo foi rasgado em dois, do alto a baixo. Esse véu simbolizava a distância entre Deus e os homens por causa do pecado humano. Dividia o santo dos santos, o lugar da habitação de Deus no templo, do restante do templo. Ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ele entrava, segundo tradições, ele entrava com uns sinos junto na sua veste e com uma corda amarrada em sua cintura. Pois caso o sumo sacerdote, por alguma atitude errada, morresse ali na presença de Deus, ninguém podia entrar no Santo Santos, tinha que ser puxado para fora. Esse véu ali na frente dizia: não entre, é perigoso. Se você ultrapassar, você morre. E era a mensagem de: Deus é santo e você não. Mas o texto diz que com a morte de Jesus o véu foi rasgado, de alto a baixo, ou seja, foi o próprio Deus quem fez isso. O caminho estava aberto para pessoas pecadoras entrarem na presença de Deus. Como? Por causa da morte de Jesus. Ele pagou a penalidade do pecado humano. Pessoas agora podem ser perdoadas e podem vir a Deus. Qualquer pessoa. E como uma ilustração disso, logo após o véu ser rasgado, Marcos nos apresenta o primeiro homem a se tornar crente após a morte de Jesus. Marcos 15, 39 diz: o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Este certamente era um candidato em comum, um centurião romano, um gentil, responsável pela morte de Jesus Cristo. Mas o caminho estava aberto para alguém como ele conhecer a Deus. E não significa também que esse caminho está aberto para qualquer pessoa, para qualquer homem e mulher que se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus. Há um caminho de volta para Deus. E o texto diz que quando Cristo morreu, ele nos conduziu de volta a Deus. Porque sem Cristo nós estamos sem Deus no mundo, sem esperança, longe, distante. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas a morte de Cristo nos leva de volta a Deus, nos reconcilia com Deus. Nós somos adotados na família de Deus, somos recebidos na família de Deus, considerados seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e nunca mais seremos afastados. Lembra? Ele foi desamparado para que nós nunca sejamos desamparados. Meus irmãos, essa é a principal bênção da cruz. Antes nós andávamos desgarrados, afastados, em rebelião contra Deus. Veja o capítulo 2 de 1 Pedro, verso 24 e 25. 1 Pedro 2, 24 e 25. Citando o profeta Isaías, ele diz assim: ele não cometeu, 24 e 25, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Ele, que é a fonte de toda felicidade e alegria, estávamos longe dele, separados dele. Nós precisávamos ser conduzidos de volta a ele. Essa é a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano, meu irmão, não é ter uma vida financeira bem-sucedida, não é ter uma vida emocional resolvida, não é nem ter seus problemas de saúde bem tratados. Você pode ter dinheiro, um excelente casamento e nunca ter pego uma gripe na vida, e ainda assim ir para o inferno. Porque do que adianta ganhar o mundo e perder a alma?
A maior necessidade do ser humano é reconciliar-se com Deus, é estar de volta para a presença de Deus, porque nós fomos criados para Ele. Nunca seremos perfeitos, completos e felizes sem Deus. Pela cruz, quando a gente diz essa frase, logo vem a música, pela cruz, somos reconciliados com Deus. Conduzir-vos a Deus é ser inserido em profunda intimidade com Ele. Somos aceitos por Deus em seu Filho amado. Somos adotados por Deus como seus filhos queridos. Ele morreu para nos conduzir à vida, da escravidão à liberdade, da alienação para um relacionamento íntimo com Deus, do território do inimigo para a presença de Deus, da condenação para a vida eterna, dos horrores eternos do inferno para as alegrias eternas da presença e comunhão com Deus. Conduzidos a Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. É por isso que você e eu estamos aqui nessa noite, para louvar esse Deus que fez tudo isso. Duas conclusões aqui rapidamente. Primeira, nós confiaremos em Cristo e seremos salvos? Essas são boas novas. Deixa eu dizer novamente isso para você. Cristo morreu para nos perdoar e nos conduzir a Deus. Quem crê em Jesus, todos os seus pecados estão perdoados. Todos. E você está reconciliado com Deus. Mas boa nova exige resposta. O próprio Jesus exigiu isso quando disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a resposta. Arrepender-se dos seus pecados, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Creia em Jesus. Creia no que Ele fez por você. Confie em tudo o que Ele fez por você. Precisamos nos voltar a Ele em confiança. Precisamos fazer isso se de fato seremos livres da ira de Deus. Assim como os israelitas untaram os umbrais da porta com sangue nas suas casas e foram salvos na primeira Páscoa, você, se crer em Jesus, terá o sangue de Cristo perdoando e purificando os seus pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Confiaremos em Jesus somente? A grande tentação para nós é confiarmos na morte de Cristo parcialmente. Ele contribuiu para a nossa salvação, mas o resto nós devemos fazer por nós mesmos. É o que algumas pessoas dizem. Está escrito na Bíblia, dizem: faça por onde que eu te ajudarei. Vocês já ouviram isso? Já, né? Uma vez, pastor, está na Bíblia, faça por onde que eu te ajudarei. Eu digo que também está: a 1000 chegarás, a 2000 não passarás. Já ouviram essa frase? Eu digo, nem isso está lá, gente. Isso aí é Nostradamus, né? 1000 chegarás, a 2000 não passarás. Aí quando chegou o ano 2000, todo mundo ficou com medo de que o mundo vai acabar. Essas frases não estão na Bíblia. Não é isso. Deus faz a parte. Você precisa fazer a sua. Um hino antigo de uma certa denominação dizia assim: um passinho só, um passinho só. Deus está esperando que você dê um passinho só. Ou seja, você tem que fazer a sua parte, senão Deus não faz. Até Deus está impedido. Deus não pode fazer nada se você não permitir que Ele faça. Quanta heresia, né? Quanta coisa horrível. Nosso Deus está sentado no trono, diz as Escrituras, e Ele faz tudo o que Ele quer. Ele é soberano. Mas muitas pessoas abraçam essa visão. Gostamos de pensar que não somos tão ruins assim, que precisamos de um resgate completo. Assim, alguns olham para as suas boas obras para se assegurar de que são aceitos por Deus. E dizem: eu não sou tão ruim assim. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um excelente torcedor do meu time, eu faço tudo certinho, nunca fiz nada de errado, nunca fiz nenhuma besteira. Não é possível que na hora lá, quando Deus pesar na balança as coisas boas que eu fiz, as coisas ruins, vai dar mais para bom do que para ruim. Meu querido, eu sinto muito, se essa é toda a sua esperança, você está perdido. Porque se você fizer 99,9% de coisas boas e errar em um único ponto, diz as Escrituras, se você errar um único ponto da lei, você está condenado porque você pecou contra toda a lei. Tem que ser perfeito como o nosso Deus é perfeito, e isso é impossível para você. Se você quer tentar o caminho das boas obras, boa sorte. Mas você não será bem-sucedido. Você está perdido, condenado. Confiar nas boas obras é o mesmo que estar em alto mar, cercado por tubarões, em um bote completamente furado. Vai afundar, você vai morrer. Você está perdido. As tuas boas obras são absolutamente inúteis. São tão úteis quanto tentar subir ao céu numa escada de areia.
Não funciona. Não vai. Outros confiam em sua religião. Eu sou de uma certa igreja. Fui batizado na infância. Faço parte da igreja verdadeira. Sou um teólogo reformado. Sou de uma igreja calvinista. Acreditam que por fazer parte de um certo grupo religioso, Deus é favorável a esse grupo. Alguns dizem, é como entrar num barco. Se você está no barco, já era. Agora, se você sair do barco, você está perdido. Fique no barco certo e Deus vai te salvar. Tente fazer isso e você vai ver. Quantas vezes os religiosos foram condenados por Jesus Cristo exatamente porque, apesar de parecerem perfeitos, estavam longe de Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou como ele disse a um dos fariseus que o procurou uma certa hora da noite, é preciso que você nasça de novo para entrar no reino dos céus. Um homem religioso, cumpridor da lei desde a infância, e ouve de Jesus, você está perdido se você não nascer de novo. As pessoas acreditam também que precisam de mediadores para levá-los a Deus. E a religião faz isso. Eles podem repetir sacrifício de qualquer tipo, desde que isso dê segurança de que Deus os aceita. Se eles disserem, vá de joelhos até certa cidade carregando um tijolo na cabeça, e Deus vai te ouvir, ele vai botar o tijolo na cabeça e vai de joelhos. Se disser, você precisa pegar todo o dinheiro que você tem e dar numa oferta numa fogueira santa de alguma coisa, e Deus vai te abençoar, ele vai fazer isso. Não funciona assim. Não é assim. A Bíblia não ensina isso. Alguns confiam em suas experiências. Se tivermos a música certa, a atmosfera certa, que produz excitação emocional, então Deus estará entre nós e nos aceitará. Algumas pessoas acreditam que um certo tipo de música que mexe, que causa lágrimas, faz a presença de Deus estar aqui. Então, quando vão numa igreja como a nossa, que canta hinos no início do culto, as pessoas devem perguntar, cadê? Não tem emoção, não tem sentimento. Não tem aquela piadinha com presbiterianos, chama a gente de sorveterianos? Diz que a gente é muito frio, né? Somos não. A igreja é fria, é verdade, mas não somos não. Confundem excitação emocional com presença de Deus. Se sentem arrepio, acham que Deus está presente. Mas você pode se arrepiar assistindo um filme de terror. Você pode chorar numa comédia romântica. Quem gosta de comédia romântica? Você pode vibrar de alegria no final do Campeonato Carioca, com o Vasco ganhando de 3-2 do Botafogo. Já avisei a turma aqui vascaína. Você pode ficar impressionado com essas coisas. A emoção não significa nada. O correto é o seguinte, pela Escritura: as emoções são ativadas pela verdade. Deus coloca a sua verdade em nossas mentes. Quando a verdade convence, ela mexe com todo o nosso ser. Esse é o caminho certo. Alguns pastores e pregadores e alguns ministérios de louvor querem ativar diretamente as emoções. É por isso que em alguns lugares o período de louvor é muito longo. E certas músicas são um único refrãozinho repetido como um mantra. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, como se Deus fosse surdo. Não, elas estão tentando ativar a emoção sem passar pela mente. Mas Deus faz o seguinte, Ele usa a sua verdade, e quando a verdade enche a mente e você entende isso, as emoções vão juntas. E isso é o correto. É por isso que Ele diz que a gente deve amá-lo com toda a nossa mente. É por isso que o culto é racional. É por isso que a parte principal do culto é o estudo da verdade. Porque pela verdade, todo o nosso ser é tomado. Meu querido, nada disso nos coloca em correta relação com Deus. Apenas a morte de Cristo pode. A sua morte foi, por si mesmo, plenamente suficiente para nos conduzir a Deus. Todo aquele que confia em seu Filho está salvo. Total aceitação, permanente acesso a Deus, a vida para sempre com Deus. Podemos entrar sem intermediários. O sacrifício de Jesus é completo. Nada mais é necessário. Confie apenas em Jesus. E por fim, isso ajuda você até mesmo a orar.
Por que Deus te ouve? Por que suas orações são ouvidas, meu irmão? Por causa de Jesus. Em Cristo você é aceito por Deus. Por isso, é bom que peçamos para pessoas, irmãos queridos, nós orarem por nós. Mas você também pode orar. Você não precisa de um super crente para ser ouvido por Deus. Você não precisa nem subir no monte, porque parece que precisa ir no monte onde a rede Wi-Fi de Deus funciona melhor. Não tem monte, nem vale, nem nada. Em qualquer lugar, a qualquer momento. Em Cristo Jesus temos livre acesso à presença de Deus. E todos têm. Todos os que creem têm. Ninguém tem mais acesso do que outros. Eu, por ser pastor, não tenho melhor acesso do que qualquer membro aqui da igreja. Todos nós somos ouvidos de igual modo, porque todos nós aqui somos sacerdotes de Deus em Cristo Jesus. Então não tem essa história de, pastor, o senhor ora, já ouvi isso, o senhor ora porque Deus ouve melhor suas orações. E aí eu digo, eu não sei não, irmã, porque Deus tem respondido a oração de alguns irmãos e não tem respondido a minha, acho que ele está ouvindo melhor dos outros. Não, Deus ouve a minha, ouve a sua, ouve de qualquer um. Por quê? Porque agora nós estamos conduzidos de volta a Deus. Todos os que creem têm livre acesso permanente. A obra de Cristo é completa. Você que veio essa noite aqui talvez ainda não tenha percebido isso. Essa é uma verdade importante para você. É o destino da sua alma que está em jogo. Sem Cristo, você continua nos seus pecados. Sem Cristo, a ira de Deus permanece sobre você. E esse é um estado perigoso. Porque nós somos seres finitos. Um dia, você e eu seremos convidados a nos apresentar diante de Deus. E aí o que vai ser de você? Se você tivesse que se apresentar hoje diante de Deus, o que você diria a Ele? Qual seria a tua confiança? Qual seria a tua segurança? Qual seria a tua esperança? Sem Cristo você está perdido. Sem Cristo você está condenado. Todos os seus pecados serão contados como seus. E você finalmente será punido por eles. Mas se você se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus, então seus pecados serão perdoados. Totalmente, completamente. E você será reconciliado com Deus para sempre. E se hoje mesmo Deus convidá-lo a se apresentar, a justiça de Jesus, o perdão que Cristo adquiriu na cruz, te livrarão da condenação e da ira de Deus. Mas você precisa se arrepender e crer. E deve fazê-lo hoje. Se ouvir a sua voz, diz o Senhor, não endureça o seu coração. Porque no dia em que se chama hoje, diz a Escritura em Hebreus capítulo 3, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, meu querido. Creia em Jesus. Confie nele agora. Mas talvez você seja um crente desta igreja e esteja atormentado com culpas em seu coração. Aqui está a resposta de Deus para as suas culpas. Em Cristo todos os seus pecados foram perdoados. Arrependa-se e confie em Jesus. Confesse os seus pecados, se você já os confessou, então aceite, confie no perdão que Ele dá, pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você ainda carrega dúvidas sobre o perdão, mesmo tendo confessado e abandonado seus pecados, é porque você não confia que Deus é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar, então confie nele. Os pecados foram perdoados de quem confessou e abandonou. Aquele que confessa e abandona, diz o Senhor, alcançará a misericórdia. Você já foi perdoado, querido. Não continue carregando essa culpa. Talvez o seu problema seja outro. Talvez você não tenha se dedicado e ainda tenha receios de se aproximar de Deus. Deus pode parecer ainda um pouco distante, ou talvez ainda um Deus irado. Eu volto a dizer, em Cristo, o trono de Deus é um trono de graça para você. Não é um trono de juízo, não é um trono de justiça. Deus agora é o seu Pai querido. Quando você se aproxima dele, em Jesus, você se aproxima do seu Pai, que te ouve e que te recebe em amor. Por isso, lance-se à comunhão com Deus, tenha intimidade com Ele, aproxime-se e caminhe com Cristo Jesus. Não fique longe de Deus, não negligencie a comunhão com Deus, ore, leia a Escritura, tenha deleite na presença de Deus, pois Cristo adquiriu na cruz o reconciliar com Deus. E que grande privilégio é ter intimidade e relacionamento com Deus. E isso Cristo adquiriu para você. Vá, ande, caminhe, confie, continue crendo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus eterno e precioso, obrigado porque teu Filho Jesus morreu na cruz por nós.
morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, ó Rei, porque pela morte de Jesus nossos pecados foram cancelados, a dívida que era contra nós foi tirada, e agora estamos perdoados e aceitos em Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, ó Deus perfeito, e bendizemos o Senhor. Oramos para que a tua graça continue sendo derramada sobre nós, livrando-nos dos nossos pecados, santificando-nos todos os dias e nos fazendo viver para a glória de Deus. Louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar João Vitor a vir à frente. João Vitor. Pedir a um dos diáconos que, por favor, traga água.